Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, são exatas 14 horas, sexta-feira do dia 4 de janeiro. Estamos aqui em São Paulo, provavelmente vai cair um toró daqueles, espero que não caia energia e a gente consiga tocar essa live aí. Mas quando chove, a cara que vai chover, provavelmente vai cair. Bom, a nossa live de hoje, pessoal, é para falar de mercados, para falar do entendimento do mercado à luz da minha experiência com diversos segmentos que eu já trabalhei, que já dei consultoria e que acompanho numa base diária com o público, enfim, que eu estou imerso, que são alunos, clientes de consultoria, clientes de serviço de prospecção, desde empresas solo até multinacionais. Temos de tudo no portfólio. Isso me dá a chance de eu ter um grande aprendizado na prática com relação a um único assunto, que é penetração. Quando eu falo penetração, é você escolher um mercado e, da forma mais eficiente possível, penetrar nesse mercado, conquistar clientes e fazer caixa, tá? Então, essa é meu dia a dia aqui. A gente analisa números, a gente acompanha relatórios, acompanha a operação, executa também, fazemos prospecção, mantemos reuniões semanais com os clientes, eu mantenho 2 vezes por mês mentorias com os alunos ao vivo, tenho feedback, e depois de algum tempo fazendo isso, mais precisamente, diretamente desse jeito, 3 anos, com essa abrangência, eu acabei criando alguns modelos e algumas crenças que, ao me defrontar com a situação do dia a dia particular de cada um desses entes, dessas empresas, eu vejo que há um denominador comum. Na verdade, há alguns denominadores comuns que atravessam todos os segmentos e todos os portes de empresa. E nesse sentido que eu montei essa apresentação, compilei para que a gente não, no máximo 20 a 30 minutos, eu digo isso, mas ontem a live foi 1 hora e 15 minutos, para passar para você esse meu aprendizado, no caso, até esse momento. Antes de a gente entrar, eu quero dar boas-vindas a quem está aqui ao vivo vendo a live e desejar quem vai nos ver também, um excelente ano e, enfim, acabamos a primeira semana útil aí do ano. Se você tem algum comentário, por favor, escreva. Ele vem aqui nessa ferramenta com algum delay. Então, se eu demorar um pouquinho ou se eu não ver, falha minha ou da ferramenta, mas com certeza ao final da live eu vou responder a todas as perguntas caso alguma tenha escapado, ok? Bom, vamos então a essa parte da apresentação. Antes eu quero fazer um disclaimer, pessoal, eu não sou economista, não fiz faculdade de economia, não leciono nessa área, tenho uma leitura da parte teórica que eu vou passar para você, das minhas fontes, bastante rasa, né, nessa área de macroeconomia, de economia, mas na parte prática, devido ao atendimento já há 30 anos na área comercial e atendimento recente no Brasil, com diversos segmentos, trabalhando como funcionário, como executivo, depois como empreendedor, como empresário, como consultor, como professor, em diversos segmentos, posso aqui, humildemente, me credenciar e te passar o que eu vejo. O que eu vejo que muitas vezes algum insight que ele vai te dar, algum ponto que você vai ver nessa minha explanação que talvez encurte os seus caminhos para que você alcance os seus objetivos, tá bom? Bom, então feito o disclaimer, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre como enxerga o mercado, business to business, e quais são as crenças, quais são os valores para você enxergar em relação a essa entidade tão falada que é mercado, que podem te ajudar a conquistar os clientes que você precisa. Bom, primeiro, a definição que eu tenho de mercado, que é uma definição clássica.
Designa-se por mercado o ambiente no qual agentes econômicos procedem trocas de bens e serviços por dinheiro ou outros bens, tá? Então, o mercado é o encontro de agentes econômicos, tá, pessoal? O mercado, apesar de ele ser impessoal, despersonalizado, ele não tem caráter, o mercado. O mercado é uma atividade de um conglomerado de agentes que compram e vendem bens e serviços, tá? Posto isso, pessoal, isso vai ser muito influente de ter bem clara essa definição, porque a gente vai ver mais para frente que tem algumas crenças que eu vejo em algumas pessoas que são extremamente limitadoras, por falta dessa definição clara, tá? O mercado não é bom, nem ruim, nem legal, nem chato. O mercado é um conglomerado de agentes econômicos que trocam bens por dinheiro ou por outros bens, tá bom? Qual é a importância do mercado? Para mim, abaixo de Deus é o número 1, tá bom? Para a minha fé, para os meus valores. Porque sem mercado, pessoal, não há nada, ok? E isso eu bebi de algumas fontes que estão aqui, que é o Adam Smith, o Jane Keynes, o Ludwig von Mises, o Friedrich Hayek, o Milton Friedman, são, enfim, intelectuais que prezam e pregam os conceitos do mercado aberto e do mercado livre, tá? Todos eles têm um denominador comum, que é menos interferência do Estado, mais iniciativa privada, e por meritocracia os melhores prosseguem e os piores caem, aí que o Estado deve intervir. Mas não é isso que eu quero falar aqui. O que eu quero dizer assim, se você tem se você gostaria de falar quais são as literaturas para entender essa parte conceitual do mercado, tá aí os principais autores, tá? Existem outros, mas para mim os principais são esses, e o precursor de todos, para mim, é o John Keynes. Ele é o pai de todos eles, na minha opinião. Bom, a dimensão do mercado é total, é global. Ele atinge no mercado de trabalho, mercado de capitais, bens de consumo, alimentação, saúde, educação, bem-estar. Se não houver troca de bens e serviços, não há vida, tá ok? Até as mais rudimentares tribos têm mercado. Então, virar as costas para esse conceito é virar as costas para algo que é vital. Quando para a troca, quando o mercado para tudo. Então, não há bem-estar, não há saúde, não há comida se não houver mercado, ok? O mercado, quanto mais atuante, maior o nosso bem-estar. Então, aí a gente começa a entrar em algumas crenças que são extremamente úteis quando você for operar no seu dia a dia. Daqui a pouco a live acaba, você está na tua mesa, você tem um telefone, você tem o teu e-mail, você tem o teu WhatsApp, a tua vida vai continuar. Então, entendendo que quanto mais atuante o mercado, melhor a nossa vida, a gente deriva para quanto mais eu estiver atuante no mercado, melhor vai ser a minha vida. Isso é uma máxima que nunca falhou. Então, muitas vezes, você encontra situações de letargia, de comodismo, que eu vou passar agora, que você pergunta para a pessoa, você tem ido ao mercado? Não. Ou ela acha que está indo, mas na verdade não está. Ela está acomodada na inércia, né, que o mercado propicia uma inércia, mas que a inércia, né, devido à fricção, ela tende você tende a parar. Então, você precisa ir ao mercado. Então, a dimensão dessa entidade chamada mercado é global, é para todos os seres vivos. Ponto. Quer dizer, humanos, obviamente, mas se você negligenciar esse ponto, você não vai entender bem. Quando fala assim, mercado, o mercado é o pulmão. Sem o pulmão, não há oxigênio, não há vida, para tudo, ok? Bom, dentro do mercado existe também um contexto. O contexto de mercado bom é aquele onde a janela de oportunidade, onde você entendendo que a janela de oportunidade é aquela onde um agente vai às compras. Eu posso ser um agente de mercado, mas não estou indo às compras, ok? Então, no ambiente mercadológico, janela de oportunidade é aquele momento onde as pessoas vão às compras. E chama-se contexto. É importante você saber disso, tá? Na hora de você definir lista, fazer qualificação de calls, falar com as pessoas, encontrar alguém, saber se vale a pena você investir, né, na conversão de um relacionamento comercial,
você precisa entender essa palavra contexto. O contexto ele é dinâmico. Hoje ele pode estar fechado, amanhã abre. Você não controla isso. O que você precisa é ampliar suas chances de estar à frente do mercado quando o contexto é favorável. Tá? Então, primeiro tem que haver mercado. O que você oferece tem que haver pessoas comprando e vendendo. A solução, não o meio, a solução, tá? O resultado. Agora, existem fases onde o mercado está conscrito, ele está achatado, ele está reprimido. E existem situações que o mercado está expansivo. Você deriva isso para, né, em vez do global, pega o unitário, vamos ver isso de forma atomizada, e você vê que uma empresa que tem potencial de compras, pode ser que esse potencial se realize daqui a um ano, pode ser que esse potencial se realize daqui a uma hora. Ou seja, a janela de compras, você não controla, eu não controlo. Ok? Onde que está o conhecimento prático aqui? É você se posicionar, e eu vou te mostrar alguns caminhos para isso, para que quando essa janela abrir, na maioria numa grande parte das empresas, você esteja bem posicionado para ser uma opção de solução. Tudo bem, pessoal? Daniel, seja muito bem-vindo, meu caro. Se tiver algum comentário, minha gente, por favor, coloque aqui. Eu vou, no final da explanação, responder ou comentar. Bom, vamos lá. Estratégia de penetração. A minha estratégia de penetração nada mais é do que como eu faço para encontrar agentes de mercado em contexto de compras. Veja que a gente juntou alguns conceitos aqui. Primeiro, mercado, agente de compras e contexto de compras, tá? A minha estratégia de penetração tem que me trazer no menor custo possível, no menor prazo possível, a maior quantidade de agentes em contexto de compra, tá? Isso chama-se estratégia de penetração. Você, quando algumas vezes eu fui chamado, né, para algumas empresas muito sólidas, mas que para algumas linhas de produto estavam em declínio. E a pessoa que me chamou, o head, ele desconfiava, ele tinha certeza que era uma questão operacional, né, que era uma questão de eficiência operacional, que os gerentes de vendas, enfim, a estrutura comercial era leniente, era passiva, ela não ia com muito apetite ao mercado e me chamou para eu fazer um diagnóstico e propor soluções. Mas, na verdade, não era esse o problema. O problema é que não havia mais mercado. O mercado para esse produto tinha se diluído, ele tinha se espalhado, achatado, saturado, e ficava muito difícil para essa empresa obter os mesmos resultados de antes, com os mesmos produtos para o mercado que ela atuava. Então, o problema não era eficiência operacional, era uma questão de estratégia de penetração, certo? Produto errado, mercado errado, aí todo esforço vai em vão. Você não consegue ver resultados, ok? Então, estratégia de penetração, quando você tem uma boa estratégia, você encontra agentes de mercado em contexto de compras, em quantidade, tá, pessoal? Em quantidade. Isso chama-se estratégia de penetração. Então, você não vai usar esse termo técnico, mas quando ele falar com você, fala assim, me conta um pouco, como é que você está buscando clientes novos? Você vai vir, sabe que você vai vir 90% das vezes? Eu não busco, não, me ligam, é boca a boca. Esse é o público que vem para mim, tá? Esse é meu público. É um público que faz vendas, mas que não tem costume de ir com gana para fora, né? Por uma série de circunstâncias. E aí minha missão é pegar e empurrar essa pessoa para o mercado, tá bom? Então, estratégia de penetração, pessoal. Poucas empresas têm. Bom, outra, pessoal, mobilidade. O que significa mobilidade? É você transitar em diversos mercados com o objetivo de acelerar o seu processo de penetração. Por que esse é um componente importantíssimo? Porque algumas vezes você pega uma empresa que tem o ciclo de vendas dela é enorme. É 1 ano, 2 anos para fechar um cliente, ok? Existem segmentos de mercado que têm ciclo de vendas, outros até 5 anos. Você prospecta o mercado e vai fechar daqui a 5 anos. Mas durante a sua prospecção, você monta uma agenda de maturação e acompanha a maturação dos seus negócios para que feche daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, você vai ter negócio fechando toda semana, mas você plantou há 5 anos atrás, ok?
Agora, se você está começando agora, se você quer expandir agora os seus negócios, você aguenta esperar 5 anos para fechar um cliente? Aguenta 1 ano? A maioria de nós não aguenta isso tudo. A gente precisa de negócios rápidos, movimentar rápido a máquina. Isso tem que fazer parte, tem um comichão dentro da gente que diz assim, cliente, cliente, negócio, 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 o tempo inteiro. Eu, particularmente, tenho uma fobia de ficar sem cliente, porque eu já fiquei na minha vida. Eu sei o que é ficar sem receita. Então, tudo que eu falo e faço hoje, estudo e aplico e trabalho, é para me afastar desse cenário. Né? Graças a Deus, cada vez mais afastados, mas a fobia de acordar um dia e não ter clientes é permanente na minha vida, por causa do impacto que causou, e eu vejo à minha volta o impacto que causa quando você perde uma conta que segura a tua empresa. Então, quando eu falo em mobilidade, eu falo com que velocidade a sua operação comercial transita entre mercados para testar estratégias de penetração. Isso chama-se mobilidade, tá? E tem algumas características que eu vou te passar adiante que vão deixar você mais móvel. Competitividade. Não vai adiantar você ter uma boa estratégia, você ser móvel, se você não fecha negócios, tá? Se você gera muitas reuniões e não coloca para dentro, não põe dentro da sacola, entende? Não fecha. E eu também vejo isso algumas vezes, pessoas extremamente preparadas tecnicamente para falar da empresa, falar da solução, mas chega na frente do lead, chega em uma reunião e coloca tudo a perder. Certo? Porque não domina alguns conceitos, eu diria a maioria estão aqui, e acha que passando tecnicidades, detalhes técnicos, vai convencer outra empresa a fechar. Esse é um dos expoentes importantes. Você ter preparo técnico, mas não é único e também não é suficiente. Tá? Então, uma boa competitividade é quando no denominador você coloca volume de propostas emitidas e em cima você coloca negócios fechados. Se esse número for 20%, você é competitivo. Se você for 10%, ok. Se você está no jogo, dá para melhorar. Se você fecha 30%, 40% dos seus negócios, você precisa melhorar a sua lucratividade, ok? Provavelmente o teu preço está abaixo. É assim mesmo. Pode ser que isso dê uma chacoalhada que eu estou falando, mas ninguém fecha 100%. E quem fecha muito está deixando de ganhar dinheiro, tá? E quem fecha muito está inchando a estrutura operacional. Então, você precisa ter um balanceamento entre propostas emitidas e propostas fechadas e mirar nos 20%, ok? Já vi empresas trabalharem no vermelho com uma altíssima taxa de fechamento de negócios. Por quê? Não tinham margem. Ela fechava muito negócio porque trabalhavam sem margem. Tá? Então, isso é importantíssimo também. Ciclo de vendas é outro conceito de mercado, é o tempo transcorrido entre a sua abordagem e o fechamento do negócio. Quanto menor, melhor. Então, isso é para uma estratégia de penetração. Por isso, na live número 1 ou 2, eu falei do produto de entrada, da estratégia de entrada. Você precisa escolher um produto que entre rápido, feche rápido, mesmo que te deixe um ticket menor, tá? No começo. Depois você vai expandir. Mas para uma estratégia de penetração de mercado, você precisa apostar em ciclos de vendas curtos. Tá? Quando eu falo curto no business to business, 60 a 90 dias é um bom ciclo de vendas. Tá? 30 dias é ótimo. A gente aqui trabalha para um ciclo de 30 dias. Temos produtos para vender para empresas do ou existo até fechar contrato, 30 dias. Já trabalhamos com ciclo de vendas de 9 meses, 8 meses. O caixa sofria tremendamente, tá? Era uma sofrência geral. E eu vejo isso também, enfim, eu falo, a pessoa vem a mim já com problemaço. Aí a gente conserta, óbvio, ajuda a consertar, e aí cria, né, as condições profiláticas para que isso nunca mais volte a acontecer. Você trabalha com ciclos muito extensos, com falta de caixa, ou com baixa margem, ou com falta de mobilidade para entrar. Tudo isso aí vai te batendo, tá? Vai te machucando. Quais são os 3 únicos resultados que você precisa medir na sua estratégia de entrada, tá? Depois que você empreender? Quantidade de clientes, ticket médio para o cliente e lucratividade. Só, ponto, só. Mais nada interessa.
Quais são as três coisas que você medir? Quantos clientes você colocou em 2018, quantos clientes você vai colocar em 2019, qual o ticket médio para o cliente e qual a tua lucratividade. Ponto, ok? É todo, geral, eu quero saber, você colocou 50 clientes, ticket médio R$10.000, lucrou 12%. Acabou, tá? Em cima desses três você pode trabalhar. Mas o resto não interessa, tá, pessoal? O resto realmente não interessa. Existem outros indicadores, KPIs, operacionais, como retenção de funcionários, como endividamento, como, enfim, ociosidade operacional, que são muito válidos. Mas para esse tópico que nós estamos desenvolvendo aqui agora, que é conquistar clientes no B2B, só interessam esses três tópicos aqui. Quais desses três são, qual é o mais importante? Você vai me dizer. Alguns eu faço essa pergunta em sala de aula, alguns levantam a mão e falam assim, é a lucratividade. Eu falo assim, você pode ter uma lucratividade de 30%, mas se você não tiver quantidade de clientes num ticket, você não paga os seus custos. Não, então é quantidade de clientes. Eu te diria que é o mais importante dos três, porque o resto você ajeita. Se você tem uma máquina que traga clientes, você pode ajeitar e azeitar essa máquina para que ela traga talvez menos clientes com uma lucratividade melhor ou um ticket maior, mas a máquina está ali, ok? Quando falta essa máquina de captação, todo o resto sofre demais, tá? Então, esses são os três indicadores que você vai medir em 2019, tá? Você vai chegar em 2019, vai comparar em 2018, você vai medir esses três indicadores aqui. Empresas maduras, que tem uma maturação de mercado, olham lucratividade. E, claro, que mexe nos outros pauzinhos também. Mas, quando você alcança um platô, você tende a alcançar sua máxima lucratividade. Mas quem está começando, quer expandir, você não pode pensar em lucro, em mútuo lucro. Infelizmente, que eu estou te falando. Conquista de mercado e lucro são coisas antagônicas. Não sou economista, estou falando na prática isso, tá? Você, eu lucrei mais e conquistei mercado. Não vi acontecer. Tá? Não vi. Lucratividade é percentual, ok? Então, conquista de mercado tem investimento, você tem um desencaixe, muitas vezes, né, entre o teu esforço e a liquidação das faturas, você tem uma curva de aprendizado, tudo isso aí faz parte, mas você tem um ativo produtivo e você pode depois melhorar a sua lucratividade, ok? O que não pode é trabalhar no vermelho, tá? Por um tempo, quando você tem fôlego, ok, mas trabalhar no vermelho você não vai conseguir por muito tempo. Aí nós temos a primeira situação, pessoal. Que é empresas com poucos clientes e grandes faturas, tá? Muito clássico para empresas pequenas, empresas de 1, 2, quando o dono foi lá, buscou o negócio, contratou 2 pessoas para ajudar a fazer, aí conseguiu umas 2, 3 contas menores, aí chamou mais uma pessoa para ajudar, aí conseguiu uma parceria, aí fez um pequeno capital, investiu numa máquina, investiu num processo e tal, mas a empresa inteira fica na mão de 4 contas, tá? 4 contas. Quando eu falo empresa, pode ser um departamento de uma empresa. E aí, quais são as características desse tipo de situação? Porque essa é uma situação, isso aí não é congênito, tá? Isso é uma situação que você está, que você possa estar. Primeiro, você fica refém do relacionamento com esses clientes, você não tem mobilidade, você não pode ter grita e falar, espernear, porque se um deles sai, o impacto é enorme. Você tem dependência da relação, você tem baixa competitividade, porque poucos clientes não te permitem você ir ao mercado e beber e desenvolver coisas para os mercados. Você trabalha para esses clientes e para mantê-los, você precisa o tempo inteiro mostrar melhorias e atender as pedidas que eles fazem. Há uma certa comodidade, ok? Há uma certa estrutura de custos mais frouxa, porque geralmente esse tipo de operação deixa mais dinheiro, tá? Tem uma lucratividade maior, ok? E você tem uma estrutura de captação de clientes mais simples, tá? Geralmente são empresas que... Eu conheço empresas que estão há 17, 18 anos com um cliente. Eu conheço uma empresa que tem há 30 anos apenas um cliente, que faz 90% do faturamento. O resto é tudo satélite ali. E está indo muito bem, e construiu patrimônio, ok? Não é vil,
ter apenas poucos clientes e grandes faturas. Mas é uma situação perigosa. A maioria das vezes não termina bem, ok? Não termina bem, porque é exceção o cliente ficar 30 anos. Os clientes ficam 2, 3, 4, 5 anos, tá? Depois, até logo. Mudam as diretorias, mudam a estratégia, o teu cliente quebra, enfim. Mas é muito comum esse tipo de situação, né? Poucos clientes e grandes faturas. Não são grandes clientes. Pode ser uma multinacional tem uma pequena fatura com você, mas são grandes faturas que, somadas ali, nesses 3, 4 clientes, são 90% do seu faturamento, e você vive bem com isso, você faz dinheiro, enfim. Mas é uma situação perigosa, tá? A outra, no outro extremo, são muitos clientes e pequenas faturas, tá? Quando você tem uma carteira diluidíssima e cada ticket por cliente pequeno. Te diria aí, o teu maior cliente aí no caso seria 8%, 8 a 10% do seu faturamento. O resto é tudo 0,5%, 0,1%, 0,5%, 1%, etc. Aí você está falando em escala, tua empresa, nesse caso, pode entrar ou pode aumentar a escala. Falamos de empresas que têm muitos processos, baixa dependência, quer dizer, qualquer cliente não tem muito impacto, nem a entrada nem a saída. Estrutura de custos enxuta, porque você precisa competir, é um mercado que tem maior concorrência, né? Então você precisa ter uma estrutura de custo enxuta para continuar competindo e oxigenando sua carteira, porque a carteira tem uma perda, tem um churn que a gente fala. Você costuma ter processos de captação mais sofisticados, né, para poder trabalhar em massa, e você trabalha com menor lucratividade, mas em cima de uma base geralmente maior de faturamento, né? E você enfrenta a maior concorrência e tem que desenvolver mais em pesquisa e desenvolvimento, que é esse P&D aí. Isso é melhor do que o cenário anterior? É pior? Eu acho esse segundo cenário melhor. Geralmente, as empresas começam no primeiro cenário e querem ir para esse segundo cenário, tá? É o caminho natural. Todo empresário quer entrar em escala, né? Você entrando em escala, você pode sair da equação. A empresa continua tocando. Ou você pode ser deslocado para áreas de desenvolvimento estratégico, etc. Já nesse quadro aqui, você opera aqui dentro da máquina, ok? Você praticamente você é vital para a operação, tá? Então, nós aqui estávamos nesse quadro e passamos para esse quadro aqui. Vejo alguns clientes fazendo o mesmo movimento de uma forma tranquila. Leva tempo. Pode levar 2, pode levar 5 anos. Mas é um caminho, digamos assim, fácil de trilhar. O caminho é claro, as pedras. Mas você precisa ter essa estratégia e pensar a longo prazo, ok? Então, não é que é doloroso. Você mantém os grandes clientes, mas vai criando uma capacidade, usa esse lucro, o possível lucro, para criar uma capacidade e produtos, principalmente desenvolver produtos que te permitam entrar em escala. Bom, para competir mais, como é que eu posso competir mais? O que é competir mais? Emitir mais propostas, fechar mais negócios, tá? Correlação direta. Faça mais ofertas de baixa fricção e prospecte em alto volume. Não. Se alguém vem para mim e fala assim, eu não estou conseguindo vender, eu faço as duas perguntas. Deixa eu ver o produto e deixa eu ver os teus números de prospecção. Ou o produto é muito ruim, ou não há prospecção, tá? A empresa vive desse quadro aqui, tá? E por que ela agora está preocupada? Porque o cliente foi embora, alguma coisa aconteceu e ela não tem faturamento. Tá? Então, vem aqui, como é que eu posso conseguir colocar clientes para dentro? Então, temos que olhar produto e temos que olhar processo e volume de prospecção, tá? Então, para competir mais, são essas duas frentes aí. Não adianta você sair prospectando que nem com muita vontade, com muita fome, muita sede, mas se você está indo com um produto que não é competitivo, ou é de alta fricção, o que aumenta teu ciclo de penetração, né? Você não vai ter fôlego para chegar até o final. Pessoal, o que eu estou falando aqui, eu vejo, assim, esses olhos aqui, graças a Deus que eu tenho, eu vejo no meu dia a dia. Eu vejo no meu dia a dia, e claro que quando eu tenho uma voz ativa, ou porque me pagam para ensinar ou para contar, eu falo para tudo e vamos mudar. E quem seguiu isso não se arrependeu, tá? Mas muitas vezes é tarde.
né? Quando você não enxerga isso, esse quadro, é tarde. Você fica sem faturamento, você fica sem caixa. E aí não tem fôlego para fazer nada, tá? Fica atrasado, então bate na vida pessoal, fica tudo, né? Então, esse é um conceito de competir, mas que nunca deve ser negligenciado. A gente tem que sempre estar com essa fome, que mesmo que você bata recordes de faturamento, foi um ano excepcional, pega parte desse dinheiro e continua investindo para você ser mais competitivo, tá? Esse é um tigre que você não pode desmontar, tá bom? O mercado, ele não perdoa soberbos, cheguei lá, estou podendo, meu produto é o melhor, você vai ser castigado, tá? Então, a gente não quer isso. Então, quando eu falo em competir mais, é desenvolver produtos e ofertas de baixa fricção e prospectar em alto volume, tendo aquele outro driver da mobilidade que a gente falou, ok? Bom, então, qual é a melhor estratégia, pessoal? Bom, cada um tem uma estratégia. Eu acho que o melhor modelo mental é você pensar na tua empresa como um ativo produtivo para você deixar para os seus bisnetos, tá? Esse é um modelo que ajuda muito você a tomar decisões entre curto prazicismo e longo prazo, tá? É óbvio, pessoal, que quando você não tem fôlego, você não consegue pensar a longo prazo. Você precisa pensar hoje à tarde, amanhã, 9 horas, 11 horas que você vai fazer. Depois tem um desafio às 14 horas. Mas aos poucos, você tendo o modelo correto, você consegue encaixar o seu dia a dia, a sua agenda, para preparar um ativo que é a sua empresa e deixar esse ativo operando na sua falta. Ok? Seja porque você quer se aposentar, seja porque você quer passar adiante, tá? Então, a melhor estratégia é aquela que vai deixar sua empresa com um ativo produtivo para os seus bisnetos, tá? Então, é isso. Vamos ver agora um pouco o que eu quero dizer por ativos produtivos. Se alguém tem algum comentário, mas a gente tem aqui, está tranquilo por enquanto? Ok. Tem um delay também para chegar para mim, de toda forma, está aqui, pessoal. Lá fora está tudo escuro, vai cair o mundo, tá, pessoal? Espero estar aqui com a luz. Bom, ativos produtivos. Ativo é um componente o qual, agregado a outros ativos, pessoal, gera valor de mercado na linha do tempo, tá? Então, ativo é algo que gera valor de mercado, Vamos ver aqui. Quais são os seus ativos? Sua saúde é um ativo, sua energia, capital, educação, know-how, sua inteligência, sua vontade, sua fé, você sair da cama, levantar, escovar os dentes, né? Fazer sua barba, pentear o cabelo e tomar um café. Você tem suas faculdades mentais e físicas íntegras. Isso é um ativo, pessoal, que a gente raramente valoriza, porque está aí, né? Para a maioria de nós. Mas bate aqui, Deus não queira, a gente perde alguma coisa dessa, pessoal, todo o resto vai à míngua, todo o resto, tá? Mercado, produto, oferta, vai tudo beleléu. Então, vamos valorizar esses ativos, cuidar efetivamente desses ativos, tá? Saúde, cuidar da alimentação, etc, etc, etc. Segunda camada, né? Seus colaboradores, sua marca, seus processos, máquinas, site, etc, também são ativos produtivos, tá? Então, quando você pensar em investir em alguma coisa, pense em investir a longo prazo. Eu vou mudar meu site. Tá, ele vai me ajudar a gerar valor de mercado? Se não, pessoal, tem que sair da equação. Ou eu vou montar um novo processo. Para quê? Vai me ajudar a gerar valor de mercado ou é uma coisa nova, uma coisa moderna que eu achei bonitinho e vou fazer? Eu vou contratar uma pessoa. Parênteses aqui. Eu tinha um chefe que trabalhou, ele foi vice-presidente da Telefônica, da Volkswagen, foi meu chefe na Editora Globo, chama Juan Serin, ele é falecido. E ele era, durante esses cargos, ele foi da Booz Allen. Ele era uma pessoa que Deus o tenha, com excelente formação, ele se formou em ENSAT, se não me engano é na França, e espanhol ele, mas de um arcabouço intelectual assim
incrível. E ele, no almoço comigo, né, ele falou assim, Stavros, quando eu, pela Busali, ia a algumas empresas para fazer turnaround, né, que é arrumar a empresa, etc., eu chamava as principais pessoas e fazia a seguinte pergunta. Isso para avaliar se a pessoa devia permanecer ou se deveria sair. Né? Isso em turnaround em M&A, que se chama Mergers and Acquisitions, quando há fusões. Ele perguntava assim para a pessoa, você ajuda a vender? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se você não ajuda a vender, você ajuda a produzir ou a entregar? Ou seja, a pergunta dele era se aquele colaborador era um ativo para a empresa. Se a resposta fosse não, ou fosse difusa, não, eu ajudo a carimbar o papel, eu ajudo a controlar o controle da máquina do botão, que se não funcionar, tem todo um arrazoado, claro, para aquela importância. Era sumariamente demitido. Ele falou, você tem dois tipos de pessoas nas empresas. As que vendem, as que ajudam a entregar a encomenda. Ponto. Tá? O resto, meu caro, você tem filas para você colocar para dentro. Tá? Então, isso é uma visão mecanicista, obviamente, dos recursos humanos, salvo polêmicas, mas é uma visão pragmática, porque salários são pagos, é um dinheiro que tem na folha e cai lá dia quinto dia, tem que estar lá, é o número que está lá. Lá não tem conversa, não tem narrativa. Você abre o teu site, tem um número. Esse número, quem põe lá é o mercado. Seja você profissional, contratado, seja você autônomo, seja você empresário, empreendedor. Quem põe o número na sua conta corrente é o mercado, tá certo? Ponto. Estou falando da iniciativa privada, obviamente, tá, pessoal? Então, seus ativos são esses. Agora, vamos pensar como é que os ativos são utilizados. Única e exclusivamente você precisa investir para que seus ativos gerem valor de mercado, ou seja, produtos competitivos, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, vou dar um exemplo real, tá certo? Eu tinha um cliente que era uma grande blindadora, muito famosa. Saía na TV, fazia muita propaganda, isso faz 5 anos mais ou menos, me chamaram e falaram assim, a gente está com problema de vendas, nós somos a empresa número 1 do mercado e a gente tem a humildade de reconhecer que temos problema de vendas. Nós somos a única empresa que fabrica os vidros, nós somos a única empresa que aceita, quer dizer, garante que tiros de 45 não vão atravessar, nem pneu, nem porta, nem vidro. Nós somos a única que garante isso. Todos os outros nossos concorrentes só calibre 38 para baixo. Eles acham, tudo bem. Aí eu falei, ok, entendi, mas as crenças deles é que esse produto ele tinha valor de mercado e não tinha. Pelo preço que eles cobravam, não tinha. Então, talvez fosse um valor de mercado, mas estava precificado a tal ponto que não passava essa percepção de valoração, né? E isso foi derrocado dessa empresa, né? Porque ela estava tão inicialmente imbuída nessa fonte, bebendo dessa fonte, de que ela era número 1, e que ela fabricava os próprios vidros. O mercado caga para isso, desculpa o termo. Se você fabrica, se você compra de alguém, se você terceiriza, perdão, se você traz da China, o que o mercado ganha? Qual é o valor de mercado você falar que você fabrica o próprio vidro? Se isso reduz preços, se tem uma melhor qualidade, ok, mas o fato de você fabricar não quer dizer nada. Então, esse é um exemplo clássico que eu uso, verdadeiro, enfim, você precisa pensar assim, qual é a minha geração de valor à luz da percepção de mercado? Todos os seus ativos devem ser utilizados para fazer isso, ok? Todos os seus ativos devem ser utilizados para gerar valor de mercado à luz da percepção desse mercado. Tá? Essa é a máxima. Nesse contexto, minha gente, agora alguns podem ficar chateados comigo, que estão na sala, outros que vão ver, relacionamentos, pessoal, não são ativos, tá? Você ser bem relacionado não garante muita coisa para você. Eu vou te dar, eu tenho um amigo pessoal meu, foi diretor de um grande jornal, um dos maiores jornais que tem, 7 anos no cargo, amigo, ele exerceu outros cargos importantes, mas esse acho que foi o topo da carreira dele. Ele almoçou comigo e falou, Stavros, na minha agenda tem o celular de 2.000 CEOs de grandes empresas. Qualquer um que eu ligue vai atender. Agora, pega isso, pessoal, e fala assim, quanto isso gera de caixa para ele?
Zero. As pessoas atendem, marcam almoço, ouvem ideias, mas o fato de você ser bem relacionado não significa que você tenha valor de mercado. Você chega mais fácil a um potencial mercado, mas se você não tiver a oferta, o relacionamento fica no vazio, fica vácuo. Quando falta a oferta, quando falta o produto competitivo, tende-se a preencher a atmosfera desse relacionamento com ideias, com projetos, que vamos fazer que minguam. Segunda semana ninguém mais fala daquilo, tá? Então, relacionamento, se você vou apostar no relacionamento, não faça isso. Não aposte em relacionamento, aposte em produto, aposte em oferta, aposte em ser competitivo. Tá? Quem vai comprar de você não vai ser seu amigo, quem vai comprar de você vai ser um mercado que viu em você o maior valor em relação aos seus concorrentes. Acredite nisso. Tive parceiros, gente que queria entrar em sociedade, falava, eu conheço todo mundo, falei, amigo. Outro que eu vi também no escritório que eu trabalhei, o cara sentou na minha frente e falou, olha, abriu a carteira dele, mostrou um monte de cartão naquela época, né, ele andava com os cartões. Tinha uma série de políticos, expoentes de mercado, conheço esse começo aqui. Só se eu fosse lobista, não sou lobista. Eu produzo, tento vender, faço caixa, acabou o assunto. Essa é permanente. Então, você apostar em relacionamentos e apostar nessa questão não vai te gerar muita coisa. Estou sendo enfático aqui, porque eu vejo isso com muita frequência, tá? Eu vou marcar almoço com o seu... Meu amigo, você precisa fazer isso... Ok, marcar almoço, mas se você não faz o resto, que é bater no mercado de forma pesada... com prospecção, com anúncio, enfim, ir ao mercado, falar com ele o tempo inteiro, o almoço não vai segurar muita coisa. Você pode fechar, dar uma tacada, mas você vai cair naquele quadro, ter um negócio, né? Ok? Isso não gera um ativo para você, tá? Você fica em cima da corda bamba o tempo inteiro. Então, pessoal, exatamente esse quadrinho aqui, esse slide é muito, muito importante, pessoal. Eu sei que pode estar ferindo algumas crenças aí, mas estou dizendo para você ser tosco e virar a cara para todo mundo. Mas aposte em ser competitivo. Você não vai vender para amiga, vai vender porque você tem valor, amigo. O que você faz tem valor, tá? Não é por causa da amizade. Então você precisa investir, eu repito aqui, em ativos para gerar valor de mercado, tá bom? Essa é a grande equação que tem que estar presente na agenda. Sabe tua agenda no Outlook ou no Google e fala assim, bom, essa atividade aqui, ela ajuda eu a, né, gerar valor de mercado, ou da sua empresa, ou do seu departamento, ok? Então, as empresas que têm estruturas maiores, há tanta entropia, há tanta bagunça interna, normal, eu trabalhei em grandes empresas. Eu sei como é que é, eu vi, tá certo? Eu vi, não é muito fácil consertar isso, tá? Se vocês têm alguma dúvida, leia o princípio de Peter, P-E-T-R. Ele fala que da incompetência que a meritocracia causa, principalmente em estruturas hierárquicas, né? Então, você tem que esperar pela incompetência. Quanto maior a empresa, maior a incompetência. Quando eu falo em incompetência, pessoal, é essa mobilidade de servir bem. Ok? É natural isso daí, porque são muitos expoentes e existe uma entropia. Quanto se aumenta o número de agentes, a entropia tende a ser maior, ou seja, a bateção de cabeça, né? Então, você pode reduzir isso, mas se você tiver como pano de fundo usar os seus ativos para gerar valor de mercado, a barulheira dessa incompetência que tem aqui, tem acolá, tem no vizinho, tem em tudo que é lugar, diminui, tá? E ela é até perdoada, desde que você permanentemente gere valor de mercado. E em questão de definição de mercados, nós temos que olhar dois pilares aqui: segmentação de mercado, demográfica e contexto. Contexto é temporal. São dois conceitos totalmente diferentes. A segmentação demográfica é classificação nacional de atividade econômica, porte da empresa e localização da empresa. Você pode escolher trabalhar com indústrias metalúrgicas do médio porte na região do ABC, em São Paulo, tá? Essas características não são mutáveis, elas são permanentes, tendem a ser permanentes, se comparadas com a de contexto, tá, pessoal? Que é a indústria metalúrgica de médio porte no grande ABC precisar da sua solução, tá? Isso é temporal. Ela pode não precisar hoje e precisar daqui a um mês, ou pode precisar daqui a 5 anos, mas você precisa achar qual é a demografia que tem maior potencial de ter um contexto de compras aberto.
tá? Essa é a grande ciência, digamos, o grande desafio para nós, que temos que reduzir, achar clientes a um custo menor possível, tá? Esse aí é o X da questão, e nós já temos uma caminhada bem avançada nesse aspecto de melhorar o custo de aquisição sensivelmente. O que o mercado valoriza, pessoal? O que o mercado quer? O mercado quer ou aumentar os ganhos ou reduzir suas perdas. E analisa essa possibilidade versus o risco de aquisição da sua solução, ou colocando ela como novidade, ou trocando algum fornecedor. Tá? O mercado só pensa nisso. Essa conversa, essa oferta, essa reunião, o que tem de ganho para mim? Ou como eu posso reduzir minhas perdas, ou reduzir meus riscos? E eu vou avaliar qual é o risco de eu adquirir essa solução. Quando eu falo risco, risco de você não entregar, risco de você não superar a expectativa, risco da solução não ser adotada, risco da solução demorar para implementar, risco de intromissão operacional, risco de troca, né, de parceiro, enfim, tem uma série de riscos envolvidos, não existe risco zero. Eu ouço isso de alguns leads, meu produto é risco zero. Amigo, nada é risco zero, não existe risco zero no B2B. Só do cara investir o tempo dele te ouvindo já é risco para ele perdeu o tempo dele, tá? Então, o que o mercado valoriza é isso aí, tá, pessoal? Ele só quer saber como é que ele pode ganhar mais e perder menos e qual é o menor risco possível para ele dar o passo adiante. O que o mercado não valoriza? Tá? O tamanho da nossa empresa. Não quer, né? Talvez ele analise o tamanho para saber se eu tenho capacidade de entregar, tá? Mas número de funcionários, localização, não liga para o nosso passado, não liga para os nossos diplomas, não liga se está endividado, não liga se você tem aplicação, não liga para o teu carro, não liga para a tua casa, não liga se você tem fortuna, se você tem imóveis, se você tem likes, se você tem fãs. O mercado dá a mínima para isso. Os agentes de mercado só querem saber assim, o que eles ganham e qual é o risco. Ponto. Aí, com esse quadrinho aqui, pessoal, que está na tua frente, você que está me vendo agora, você que vai ver mais tarde, põe isso na tua parede. Se tiver em dúvida assim, nossa, eu preciso contratar um escritório na Faria Lima, porque meus clientes vão, ou minha agência de publicidade precisa estar bem localizada. Isso são lá no topo da pirâmide. Para 99,9 dízima, pessoal. O mercado não vai te visitar, não quer saber se você tem carpete, você está no 15º andar, você está na Faria Lima. Mas se você fabrica, se você terceiriza, ele quer saber assim, você vai entregar o que você prometeu? E outra, você é a melhor opção em relação a outros? Ponto, tá ok? Então, muitas vezes as pessoas superestimam, falam assim, nossa, acabamos de contratar 50 funcionários. Pô, tô cagando, amigo, desculpa. Eu vejo posts assim, né, no LinkedIn, nossa, olha nós aqui recebendo prêmio, isso não passa valor de mercado, desculpa falar. Okay? O que o mercado quer saber é, cara, você entrega, ótimo, agora eu vou ver o risco, se você entrega ou não. Mas a sua proposição durante sua estratégia de penetração tem que ser baseada em convencer as pessoas que a tua oferta é boa, de baixo risco, e que você é uma opção viável, ponto, tá? Novamente, pessoal, o que o mercado valoriza é aumento de ganhos, reduzir perdas e reduzir custos, e versus o tamanho do risco dele dar esse passo, ok? Porque toda vez que você faz uma oferta, você gera um risco na cabeça da pessoa. Ele fala assim, tá, estou te ouvindo, você quer ser minha nova corretora de seguros, você quer ser minha nova agência de publicidade, você quer me vender os seus robôs para minha indústria, você quer me vender teu novo ERP, você quer, seja lá qual for a oferta, ar-condicionado, você quer aqui fazer manutenção das minhas cadeiras, não importa. Essa avaliação, ela envolve um risco, tá? O risco de você não entregar. Claro que, dentro do contexto de compras, você vai enfrentar gente que vai negar, né? Vai simplesmente não querer avançar com você. Isso não deve te chatear, é super normal, tá certo? Bom, pessoal, com relação à exposição, era isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida ou consideração com relação ao que eu expus. E eu já vou pedir licença, como de costume te dizer, como
o nosso curso Prospectando Clientes Corporativos pode te ajudar a acelerar esse processo de penetração no mercado. Você tem a minha próxima turma é dia 29 de janeiro, é aqui em São Paulo, no Espaço Fit, no Jardim Paulista, geralmente 20, 30 alunos, e durante essas 8 horas, o que eu converso com essas pessoas, pessoal, basicamente, você pode dar aqui testemunhais de, enfim, algumas empresas, mas o que eu quero te dizer aqui? Quero te mostrar isso aqui. Empresas líderes de mercado que adotaram completamente a metodologia. E se você olhar esses testemunhais aqui, eu sei que é um saco, você vai ver que tem desde empresas de governo, inglês, máquinas, tecnologia, ensino, RH, telefonia, turismo, enfim, propaganda, consultorias, pessoal, coaches, área financeira, faculdades, empresas de engenharia, empresas de imóveis. Onde eu quero chegar? Invariavelmente, essas pessoas vêm nesse momento para entender como é que prospecta, porque querem uma coisa, assim como eu também quero, permanente, mais clientes a um custo menor. E esse caminho que eu te mostrei agora, ele tem alguns atalhos, ele tem, que eu somente te mostrando os cases, te mostrando os números e a performance, você vai ter os insights e entender como você vai aplicar isso na sua empresa, tá? Você pode percorrer esse caminho todo e aprender com o dia a dia, ou você pode vir no meu curso e eu te passar de uma forma, em 8 horas, né? Quais são os principais atalhos e ferramentas para você acelerar esse processo e reduzir o teu custo de aquisição e colocar o maior número de clientes para dentro, tá, pessoal? O que eu quero é maior volume de clientes a um custo menor de aquisição e aumentar o seu ticket médio, tá? Bom, era isso que eu tinha para mostrar hoje, minha gente. O site para inscrições é o pap.pub/curso. Nós temos uma promoção até o dia amanhã, até o dia 5. O curso tem um desconto e depois o preço é majorado. A gente privilegia as pessoas que fazem a compra antecipada, né? Se você vier, vai ser um prazer tê-lo na minha sala e, claro, que depois teremos as mentorias e temos o online, e tem os outros cursos que eu entrego também online para você ajudar a converter e fazer o relacionamento. Pessoal, eu não estou vendo comentários, salvo esse aqui tem um delay enorme. Se você tiver alguma pergunta ou colocação a fazer, estou à sua disposição para responder. Enquanto isso, teremos uma live amanhã e teremos outra live depois de amanhã e assim sucessivamente. A minha ideia em relação a essas lives é porque tem muita gente que eu sei que pode através dessa experiência, através desse conhecimento, aplicar algumas coisas e, né, acelerar um pouco esse processo de captação de clientes. E também pela minha crença que quanto mais eu ajudo o meu mercado, quanto mais eu estou com o meu mercado, mais clientes eu recebo. Posso dizer que esse é meu dia 4 da live, tem sido os 4 melhores dias comerciais de começos de ano da nossa empresa. Geralmente esse período aqui é morto. O volume de negócio que a gente gerou é recorde, tá? Nesses 4 dias. O que importa, pessoal, não é o número de fãs ou o número de assinantes. O que importa é o engajamento, quantidade e qualidade do engajamento que você faz com o seu mercado. Mas isso eu vou esperar criar um certo corpo para poder dividir com você. Pessoal, eu não estou vendo comentários. Eu agradeço a participação de todos. Eu desejo um ótimo final de semana.
e estaremos amanhã com outra live, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.